Olá, prezado telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva em meu canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos e as suas redes sociais. Sou muito grato. Estou fazendo a exposição da série Combate e hoje quero falar sobre combate a Satanás. Diz o texto de Tiago, capítulo 4, versículo número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás é o adversário de Deus. Deus poderia ter fulminado Satanás lá na sua origem, mas não o fez. Os motivos pelos quais Deus não fez são dele e não meus. Eu, como um grão de areia pensante, não consigo concluir por que a história não foi encerrada ali, mas Deus tem as suas razões. E nas razões de Deus, Satanás, o nosso adversário, o adversário dele, será totalmente destruído, não extirpado no sentido de não existir mais, mas condenado no lago de fogo e enxofre, agora nos últimos dias. E Satanás já foi decretado derrotado no dia em que na cruz do Calvário Jesus Cristo deu a sua vida em favor de cada um de nós. Enquanto Cristo era morto na cruz, Satanás estava sendo pisoteado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus ressuscita, ele mostra que é Senhor da vida e da morte e que nada pode detê-lo, nada pode aprisioná-lo, nada pode mantê-lo cativo. Portanto, Jesus Cristo venceu a Satanás. Satanás não é irmão de Jesus. Jesus é filho unigênito de Deus. Satanás, pelo contrário, é uma criatura de Deus. Não foi criado como Satanás. Foi criado como querubim da guarda, um anjo de fenomenal valor e importância, sublimidade, reluzência, mas ele, usando de sua artimanha e de sua inveja, usando de sua vaidade, decidiu deixar de adorar a Deus e passou a buscar glória para si mesmo. E junto com ele, um terço dos anjos assim também pensou, e Deus os transformou em demônios, alguns aprisionados em correntes eternas para o juízo final, outros, muitos, derramados no planeta Terra como seres horrendos e que tentam os seres humanos até o dia em que Jesus voltar e resgatar todos os homens, a sua igreja, para a sua glória e honra e destruir o império satânico deste mundo. Satanás está desesperado porque os seus dias estão contados. Satanás não nos odeia simplesmente porque não gosta de nós. Ele nos odeia porque Deus nos criou e tirou a glória dele e a glória angelical que ele tinha por causa dos seus pecados. Então o propósito de Satanás é agredir a Deus, destruindo a alma humana. Ele diz: irei para o inferno, mas levarei o ser humano comigo. E assim Deus vai sofrer. Mas isto não impõe sofrimento a Deus, porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E proclamou que a sua vitória em Cristo Jesus resgata o homem das mãos do diabo. Então Satanás vai fazer tudo para impedir que os homens se convertam. Mas nós combatemos o Satanás, nós combatemos o demônio, nós combatemos o inimigo pregando o evangelho de Cristo, que é o que Satanás não quer que as pessoas escutem.
Aliás, ele não apenas não quer que as pessoas escutem o verdadeiro evangelho, ele quer maquiar o verdadeiro evangelho para que as pessoas ouçam um falso evangelho. Um evangelho sem compromisso, um evangelho sem santificação, um evangelho sem consagração. E esse falso evangelho está progredindo pelas mídias sociais e pelos púlpitos das igrejas. Um evangelho que não salva, que não redime, que não transforma o coração humano. Porque o falso evangelho prega que as pessoas não são pecadoras. As pessoas têm alguns erros ou fazem más escolhas, mas o evangelho da Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O falso evangelho só diz que Deus é amor, mas ele não diz que Deus é justiça e punirá o mal dos homens e de Satanás. O falso evangelho mostra Satanás como o rei do inferno, mas a palavra de Deus mostra Satanás como o maior condenado do inferno. Aliás, o inferno que se abrirá para receber a Satanás, aos demônios todos, e que irão ficar no lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos, juntamente com aqueles que não se converteram a Deus. E como é que nós combatemos o diabo? Pregando o evangelho. Como é que nós combatemos a Satanás? Nos dedicando de corpo e alma a Deus. Cada vez que nós optamos por obedecer a Deus e não a nossa carne, obedecer a Deus e não ao diabo, nós estamos dando vitória a Jesus e derrota a Satanás. Cada vez que nós desvendamos as armadilhas que Satanás levanta para destruir as nossas famílias, destruir os nossos filhos, destruir a nossa saúde, cada vez que nós mostramos a obra de Satanás e mostramos a obra da cruz em Cristo Jesus, nós derrotamos o diabo. Mas derrotar o diabo não é o que esse falso evangelho por aí está fazendo músicas sambando em cima da cabeça do diabo, fazendo anedotas com Satanás. Estas coisas todas são contra a palavra de Deus, porque Satanás não é um homem como nós. Satanás só é menor do que Deus. Nós não podemos com ele. Satanás é muito mais poderoso do que qualquer um de nós juntos. Mas como enfrentá-lo? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não existe essa manipulação espiritual que mostram por aí. Satanás zomba, ri destas coisas. Porque enquanto estão fazendo essas manipulações, daqui a pouco descobrimos estes falsos profetas se suicidando, se destruindo, dando falso testemunho e destruindo a imagem de Jesus do coração das pessoas. Satanás não dá entrevista, Satanás não conversa com as pessoas, Satanás odeia as pessoas porque ele odeia a Deus. E nós cristãos? Muitas vezes trazemos Satanás com coisas inconvenientes que assistimos, com músicas inconvenientes que ouvimos, com vídeos inconvenientes que trazemos para as nossas redes, com séries. Há crentes que vivem dia e noite assistindo séries que na maioria das vezes falam palavrões, mostram adultério e mostram ídolos e deuses do mundo, e eles pensam que nada está acontecendo. Satanás ganha vantagem quando nós não consagramos a nossa vida a Deus. Como enfrentar a Satanás? Nos agarrando na pessoa do Senhor Jesus, consagrando os nossos pensamentos a Deus, pensando nas coisas lá do alto. O crente que é consagrado a Deus não teme o diabo. Ele resiste ao diabo, mas diz o texto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há muitos demônios que voam no pescoço de cristãos porque eles usam metade do versículo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o começo do versículo não diz isto. Diz, sujeitai-vos a Deus. Isto é, viva para Deus. Escolha as coisas que Deus escolheu para você. Viva a vida que Deus quer que você viva. E então sim, resista ao diabo. E o diabo não terá vez com você.
Vou citar aqui um testemunho de vários anos atrás, na zona sul de São Paulo, numa igreja batista, acontecido num culto, onde a igreja estava lotada e caiu uma pessoa possessa de demônio, e essa pessoa ria, e foi lá o pastor expulsar o demônio, e o demônio começou a dizer pecados desse pastor que ninguém sabia, exceto o pastor e as pessoas envolvidas nesse pecado, e ele mandava o demônio se calar, o demônio não se calava, aí vieram os diáconos e também tentaram expulsar o demônio não saía, e as pessoas ali desesperadas vendo aquele salseiro no culto. Mas havia um irmão chamado José, que atrasara-se no seu ônibus e estava vindo para a igreja. Era um irmão muito humilde. E quando ele desceu do ônibus e foi entrar na igreja, viu aquele tumulto na porta, ele disse: o que está acontecendo aí? Eles falaram: você não sabe? Não, estou chegando agora. Então, tem lá um cidadão endemoniado, está falando um monte de coisas para o pastor, para os diáconos lá, e não sai de jeito nenhum. E ele disse: o quê? O demônio fazendo a festa na casa de oração do meu Deus? E ele falou baixinho aqui na porta do corredor, estava tudo entupido, ninguém o via. E ele disse: Satanás, você está me ouvindo? Aqui não é o seu lugar. Sai deste homem em nome de Jesus. Lá no corredor, lá dentro, o diabo que estava rindo, estava zombando, estava falando um monte de coisas, de repente ele estacou, virou de costas e a pessoa caiu desmaiada. E aí quando a pessoa se recobrou, libertada, absolutamente livre das garras do Satanás, o irmão entrou e aí todo mundo não sabia o que aconteceu. Ele disse: irmãos, eu expulsei este demônio em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o que estava acontecendo aqui é que vocês não estavam combatendo Satanás com uma vida santa diante dele. Santifiquem as suas vidas. Pois diz a palavra de Deus: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aquilo foi um reavivamento para a vida da igreja, inclusive na vida do pastor. Houve muito arrependimento de pecados e transformação de vidas. Então, poder espiritual nós temos, delegado pelo Senhor Jesus: em meu nome expulsarão demônios. Mas, se nós não estivermos nos sujeitando a Deus, não saberemos usar o nome do Senhor Jesus adequadamente, porque não seremos dignos, aliás, nunca seremos, mas estaremos num comportamento indigno como cristãos, porque Satanás virará para nós e dirá assim: você me expulsando? Você que faz isto e aquilo? E Satanás irá resistir a nós, porque nós demos brecha a ele. Não vamos dar brecha. Vamos combater a Satanás com uma vida santa e reta, consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, eu peço que uses esta mensagem para despertar os meus irmãos para uma vida consagrada ao Senhor Jesus. E que nós combatamos a Satanás, testemunhando de Cristo, vivendo para Cristo, vivendo uma vida reta diante do Senhor. E então teremos certeza de que demônio nenhum cruzará o nosso caminho e ficará impune. Ele sairá pelo poder do sangue de Jesus. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do meu canal, Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Estou expondo aqui a série Combate e hoje falei sobre combater a Satanás. Espero que Deus fortaleça a sua vida para que combata ao inimigo. Todos os meus vídeos são gratuitos e eu tenho prazer de fazer isto. Mas se você quiser ofertar para ajudar o nosso canal em sua manutenção, o Pix está aqui e nós seremos muito agradecidos. Olhe as sugestões em volta e assista a nossa próxima produção, se Deus assim permitir. Tchau!